Vamos lá? Esse é o tema dessa noite, barreiras. Esse sermão ele foi montado a partir da meditação se eu não estiver enganado, foi a meditação de terça-feira. Não sei se alguém aqui fez a meditação. Aí, tá vendo aí? Eu que cheguei primeiro, cheguei na frente. Diz que Deus primeiro fez o homem, não foi? Mas tem que... Eita, é verdade. Mas eu tenho certeza que a minha introdução é totalmente diferente da sua, né? Começo o sermão dessa noite falando de uma história bem interessante desse rapaz aqui, ó. O nome dele é Nick Vujicic. E ele nasceu com essa deficiência, uma doença rara, uma síndrome rara. Na infância ele sofreu um pouco, né, com essas dificuldades, com essa deficiência. Imagina você nascer assim, irmãos, ó, sem braços, sem pernas. Isso é ou não é uma barreira para que o ser humano tenha uma vida social? E por algum tempo ele se questionou, ou melhor, questionou a Deus, mas ele teve o seu encontro com Jesus. E ele recebeu todo o apoio da família. Ele recebeu todo o apoio daquelas pessoas que estavam próximo a ele ou perto dele. E no momento que ele pensou em desistir, por causa da aparente barreira, ele decidiu vencer a barreira da sua vida. A pergunta que eu faço aqui essa noite é: quantas barreiras têm te impedido de ser um pai melhor? Quantas barreiras têm te impedido de ser uma mãe melhor? Quantas barreiras têm te impedido de ser um filho melhor? De ser um esposo ou uma esposa melhor? Quando nós olhamos para essas barreiras de Nick, ele entregou a sua vida completamente na mão de Deus. E o que parecia impossível, ele ter uma vida social, uma vida agradável, Deus estendeu a mão e olha para aqui. Nós temos um Deus que nunca escolheu que Nick nascesse assim. O plano de Deus nunca foi que o ser humano passasse por essas deficiências, por essas dificuldades. Mas já que isso aconteceu na vida de Nick, o nome de Deus é honrado e exaltado. E ele vive palestrando, falando do Deus que sustenta a sua vida, que sustenta a sua casa, que sustenta a sua família. Qual é a barreira que te impede de entregar a sua vida a Jesus? Você consegue andar perfeitamente. Você consegue mexer os braços perfeitamente. Mas Nick tem barreiras, tem limitações, mas essas limitações e essas barreiras não o fizeram desistir de seguir a Cristo. E ele é uma testemunha viva de que a melhor coisa do homem, a melhor coisa na vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com as barreiras, é estarmos nas mãos de quem? De Deus. E olha que perfeição. Uma esposa linda, filhos lindos. Tem dificuldade? Tem, claro. Quem é o ser humano que não tem dificuldade? Mas em meio a essas dificuldades, Nick está fazendo a sua parte. Ele alicerçou a sua vida na melhor das rochas, no melhor alicerce, chamado Cristo Jesus. Amém? Então essa noite nós iremos, através da Bíblia,
conhecer ou se aprofundar em uma outra história, de uma outra pessoa. Agora, não de um homem, não mais de Nick, mas de uma outra mulher que a Bíblia não dá um nome, só diz de onde ela veio. Olha o Joaquim. O primeiro dessa noite do sermão é o clamor de uma mãe. A última oração que será atendida pelo céu será a oração de uma mãe. Se os seus filhos não estão aqui, continue orando. Se os seus filhos estão aqui, continue orando. Porque nós temos um Deus que ele faz o impossível acontecer. Qual o tamanho da sua fé? Será o tamanho do seu milagre. O tamanho da sua fé é o tamanho do seu milagre. Isso é muito forte, principalmente para mim, porque Deus sabe todas as coisas. Abra sua Bíblia em Mateus, como já pedi, no capítulo 15, no versículo 22. Mateus 15 e 22. O que é que nós vamos fazer agora? Orar. E eu vou orar de joelhos. Aqueles que quiserem acompanhar comigo, fiquem à vontade. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua clamando aos nossos corações. Que essa noite, através do poder da tua palavra, na pessoa do Espírito Santo, que nós possamos entender a mensagem de hoje. Não porque há méritos no ser humano, mas porque há mérito naquele que vive e reina para sempre, que é o teu Filho amado, o Senhor Jesus. Aquele que saiu vencendo para vencer. Pai, abençoa as pessoas que aqui se encontram essa noite. O Senhor sabe as dificuldades que cada um aqui enfrenta, as lutas, as batalhas espirituais. E eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor está conosco. O Senhor está aqui. Abençoe essa igreja, abençoe o pastor dessa igreja. Abençoe essa mensagem dessa noite para que eu não venha falar nada de mim, mas que eu seja simplesmente um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Amém. Versículo 22 diz assim: certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por demônio. Versículo 23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Nesses 2 versículos, nós vamos aprender 3 lições. A primeira lição dessas 2 passagens é essa aqui. A primeira coisa, a Bíblia não dá o nome dessa mulher. O único evangelho que diz a localidade de onde ela vem é Mateus. Ela era cananeia. O que a lição desse trimestre está falando dos cananeus? Era uma nação ímpia. Era uma nação pagã. Era uma nação que cometia coisas horríveis aos olhos de quem? De Deus. Eles sacrificavam seus próprios filhos para as divindades. Eles viviam na imoralidade de todos os tamanhos. Imoralidade sexual, imoralidade
de caráter, imoralidade, de perversidade. Era um povo terrível. Olha que interessante. Todos os filhos primogênitos, no caso, o primeiro filho era sacrificado aos deuses que eles criam. Criam ou creiam? Criam, amém. Então, certo, então. Irmãos, aquele povo era um povo sem Deus. Aquele povo era um povo mau. Aquele povo, eles viviam de forma que o pecado daquele povo chegou até onde? Chegou ao céu. E quando Deus pediu para que Josué fosse com o exército para dominar e conquistar o território de Canaã, teve uma coisa que Deus pediu. Deus pediu uma coisa. Olha, por favor, não copiem o estilo de vida dessa nação, porque é por causa disso que eles vão ser o quê? Destruídos. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é o salário do pecado? Irmãos, chega uma hora que a nossa vida vai ser pesada na balança de quem? De Deus. E quando nós somos pesados, o que acontece com a gente? Quando eu for pesado, naquele mesmo dia eu vou morrer. Quando você for pesado, naquele dia você vai morrer. A pergunta que eu faço é: de que lado a balança está pesando mais? Do lado das coisas boas ou do lado das coisas ruins? E aí? Então, essa mulher era estrangeira. Ela era de uma nação pagã. Ela era de uma nação que era inimiga do povo de quem? De Israel. Então, a primeira barreira que essa mulher estava enfrentando era a barreira de quê? Do preconceito. Ela não fazia parte do povo de Deus. E o histórico da sua nação era que eles eram inimigos. E que no passado Deus mandou o quê? Exterminar. Porém, Deus estendeu perdão. Se vocês se arrependerem, serão o quê? Perdoados. Mas aquela nação cometeu o mesmo erro de Faraó. Endureceu o coração e se firmou nas suas crenças. E eles foram... Quando fala eles, não quer dizer que foram todos, até porque era descendente deles. Aqueles que fugiram escaparam, mas aqueles que permaneceram ali foram o quê? Foram mortos, foram terminados. Então a primeira barreira que essa mulher estava enfrentando era a barreira de ser de uma outra nação, ela era estrangeira. A segunda barreira é que ela estava sendo o quê? Ignorada. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, essa mulher está fazendo muito barulho. Por favor, peça para ela calar a boca. Quem gosta de pessoa que fica fazendo barulho perto de você? Quem gosta de pessoa que conversa muito perto de você? Quem gosta? Ninguém gosta. Mas ela também estava sendo ignorada. Por quê? Não é só por isso. Ela estava sendo ignorada somente pelo fato de que ela era mulher. Uma mulher naquele tempo, o peso cultural de uma mulher naquela época era praticamente zero. Não é errado falar que naquele tempo, não estou dizendo que isso é certo, estou descrevendo o quadro social e cultural do tempo. Naquele tempo, as pessoas não davam importância para a mulher como se dá hoje. A mulher hoje trabalha, a mulher hoje tem todos os seus afazeres, e a mulher hoje está numa igualdade, olhando para o passado, quase no mesmo nível do homem. Você vai ter mulheres médicas, você vai ter mulheres enfermeiras, você vai ter mulheres que trabalham como dentistas, você vai ter mulheres advogadas, você vai ter mulheres prefeitas, você vai ter mulheres governadoras, você vai ter mulheres presidentes. A mulher está ocupando o lugar que ela sempre deveria ocupar. Mas nessa época aqui não era assim. Só o
ela ser mulher já era incomodou a mulher. O seu lugar não é aqui. Isso. E até hoje, até mesmo no Islã, ainda tem uma parte cultural muito forte de que a mulher deve ficar no seu canto. E o segundo fato. Essa mulher pediu o que a Jesus? Essa mulher pediu o que a Jesus? Ela se aproximou de Jesus pedindo: Jesus, a minha mulher, ou melhor, a minha filha tem demônio. E quando ela se aproximou de Jesus, ela estava com alguém ou estava só? Ela estava sem marido. E aqui nós temos duas possibilidades. A primeira era que o marido poderia ter a abandonado. E a segunda era que o marido poderia ter morrido. Provavelmente essa mulher era viúva. Agora imagina, mulher, estrangeira, viúva e com uma filha doente, ela estava em maus apuros. E para ficar ainda pior o quadro, olha o que aconteceu. Quando ela foi até Jesus, quando ela clamou até Jesus, qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi o silêncio. E aqui eu abro um parênteses. E quero interagir com vocês aqui agora. Quantas vezes você orou a Jesus? Quantas vezes você, em suas orações, em sua intimidade com Deus, orou e Deus ficou em silêncio? Parece que Deus não está te ouvindo, ou pior, não quis te ouvir. Alguém aqui já se sentiu assim essa noite? De orar a Deus, de abrir o coração, de clamar e derramar lágrimas. E o que você recebeu do Senhor foi simplesmente o silêncio. E o que essa mulher recebeu de Jesus foi simplesmente o silêncio. Temos a barreira do preconceito por ser estrangeira, por ser mulher, por estar sem marido. Temos a barreira de ser ignorada. E temos a maior de todas as barreiras ali. Jesus ficou em silêncio. Jesus não disse nada. Eu gosto muito de, quando passa a lição, e contextualizar a história do passado com a história dos nossos dias. E quando eu faço a pergunta assim, quantas vezes você orou e Deus ficou em silêncio? Você desistiu ou você continuou? Você está perseverando? E aí? Quando você orar e Deus aparentemente ficar em silêncio, continue orando. Lembre-se que a manga, ela não dá no ano todo. Talvez Deus não respondeu a sua oração. Talvez Deus ficou em silêncio porque ainda não é tempo do seu desejo, do seu pedido ser atendido. Tudo tem o seu tempo. E o tempo não sou eu quem define. O tempo não é você quem define. O tempo é o Deus do céu quem define. E quando nós queremos uma coisa de verdade, quando nós queremos realmente uma coisa, a gente não dá uma desculpa. A gente dá um jeito. E aqui, ó. Será que eu pulei? Só um minutinho. É que eu acabei colocando a carroça na frente dos bois. Já viu essa expressão? Mas tem como ajeitar.
E eu vou ajeitar aqui. Depois eu volto. Olha, não sei se... Deixa eu ver. Pronto. Jesus rompe o silêncio. Olha o que vai acontecer aqui a partir do versículo 24. Jesus respondeu: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Tirar. Isso. Irmãos, aparentemente isso aqui parece que é uma ofensa de Jesus. Jesus foi tão duro. Por que Jesus aparentemente foi tão duro com essa mulher? Era porque Jesus queria mostrar para aqueles discípulos o que é fé de verdade. Jesus queria mostrar para os discípulos que existia mais fé fora de Israel do que dentro de Israel. Existe mais fé fora do nosso meio aqui do que aqui dentro. Existem pessoas mais sinceras lá fora do que aqui dentro. E olha para isso aqui, irmãos. Olha para essa história. E quando acontece, olha para aqui. Aqui nós temos uma situação que se repete ao longo da história do povo de Israel. Que é isso aqui, ó. No passado, Jó foi um homem que sofreu várias perdas. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o quê? A saúde. Mas em meio a essas barreiras, ele permaneceu como? Firme na presença de quem? De Deus. Ainda dentro desse contexto, José, que foi vendido pelos irmãos, que se tornou escravo e por ser obediente e por ser digno e por ser respeitoso, ele foi parar na onde? Numa cadeia. Você está preparado para fazer o certo e ao invés de receber bênçãos, receber castigo? Será que a sua fé ela já tem força suficiente, já tem gordura suficiente para que em meio às turbulências, em meio aos furacões desse mundo, em meio às tempestades, você continue firme, mesmo sendo fiel a Deus, passando pela turbulência das tempestades desse mundo? José, em meio à sua turbulência, decidiu ser fiel a Deus. E uma outra história, Daniel, que provavelmente foi castrado, que foi jogado dentro da cova dos leões por ser fiel e temente a Deus, por não abrir mão de ter um relacionamento vivo com Deus. A pergunta que eu faço para a igreja essa noite é: quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você abriu o coração para Deus hoje? Se você hoje tem liberdade para orar, se você tem liberdade para ler a Bíblia e você não usou 10 minutos, 5 minutos do seu tempo para ter um contato com Deus, por que você vai ter quando você for perseguido? Quem garante que você vai ter quando você for perseguido?
Como é que uma pessoa vai atravessar um deserto se ele está com fome? Ele vai morrer. Como é que um lutador vai para uma peleja se ele está fraco? Ele vai perder. Como é que um atleta pode competir se ele está debilitado fisicamente? Ele vai o quê? Perder. E como é que um cristão vai lutar a luta ou a guerra espiritual fraco? Como ele vai vencer? Ele está fraco, ele já está derrotado. Porque se não tem perseguição, você não tem tempo, não tem amor. A palavra certa é essa, para ter intimidade com Deus. Como é que você vai vencer os gigantes, as tempestades, os leões que Satanás vai colocar na sua vida? Irmãos, barreiras se levantaram contra Jó, barreiras se levantaram contra José, barreiras se levantaram contra Daniel, e essas barreiras foram vencidas porque eles estavam na presença de quem? De Deus. Como é que você vai vencer as suas barreiras? Como é que você vai vencer as suas lutas, as suas guerras, se você não está usando a arma certa? Toda vez que Israel lutou longe da presença de Deus, o que aconteceu com Israel? Perdeu. Quando eles iam para a guerra e não levavam a arca de aliança, é como se eles estivessem dizendo: não precisamos de Deus, vamos lutar por nós mesmos. E eram humilhados, derrotados. Irmãos, não devemos lutar sozinhos, porque nós não iremos chegar a lugar nenhum. Lute com Deus, lute por Deus. Porque quando você faz a escolha certa, pode ter certeza que o resultado será o melhor. Agora sim, vamos voltar aqui. Olha que interessante aqui, ó. Isso aqui é um achado. Perdeu até a graça, não foi? Isso aqui é um achado de que era comum que na hora que os donos estavam comendo, né, os senhores estavam comendo nas mesas da época, a comida que caía servia de alimento para quem? Para os cãezinhos. Então os cãezinhos só comiam nas migalhas que caíam da onde? Do chão. E aqui nós temos esse achado arqueológico, e ele é muito importante porque comprova um pouco daquilo que Jesus falou. Era uma coisa que realmente existia naquela época. Era algo comum. Pronto, era algo comum, rotineiro. Acontecia. Era algo normal. E esse achado prova isso. E como seria mais ou menos na vida real? Agora sim, seria mais ou menos assim. A família estava comendo e os animais caíam nas migalhas que caíam na mesa dos seus donos. A pergunta que eu faço é: essas migalhas que caíam na mesa dos donos serviam para alguma coisa? Sim ou não? Esse era o alimento dos cãezinhos. O que Jesus queria mostrar para aqueles discípulos cegos. Porque, irmãos, olha que coisa séria. Muitas das vezes, o maior problema para que o evangelho não alcance outras pessoas é por causa de nós. Muitas das vezes nós somos o empecilho da mensagem de Deus chegar para outras pessoas. Os discípulos foram o empecilho para que aquela mulher tivesse um contato com quem? Com Jesus. Quem nós estamos sendo hoje? Pessoas que estamos facilitando para que outras pessoas encontrem Jesus, ou nós estamos sendo igual aos discípulos, estamos criando barreiras. Ah, mas ele é um drogado. Ah, mas ela é uma prostituta. Ah, mas ele é um ladrão. Ah, mas ele é um assassino. Ah, mas ele é isso. Ah, mas ele é aquilo. Irmãos, isso não cabe a nós. O que nós devemos fazer é levar salvação para quem está se perdendo. Assim como Deus teve misericórdia de nós, nós também devemos ter misericórdia dos outros.
perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer que para que eu receba o perdão do alto, eu preciso também dar um perdão aqui. Se eu não perdoo, como é que eu vou ser perdoado? Que tipo de cristão é esse? Que não estende perdão, que não estende misericórdia. Para onde nós iremos? Ou para onde nós estamos indo com essa nossa fé? E agora? Olha o que está escrito aqui no Desejado das Nações. Na página 401 e na página 402. Eu vou ler aqui porque aí bugou. Diz assim, ó. A mulher cananeia representa os povos que não conheciam a mensagem de Deus. Jesus a tratou do mesmo modo que o pai trataria. Deu a ela a chance de mostrar sua fé. Ele não a rejeitou, mas respondeu de uma forma que acabou lhe dando uma bênção ainda maior do que ela pediu. E como foi essa bênção, irmãos? Você vai ver agora. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Tem que ajeitar esse slide. Em Mateus 15, agora no versículo 27, fala assim, ó. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Olha a resposta de Jesus. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. E seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou o quê? Curada. Irmãos, qual é a lição que você aprende aqui? Ela poderia ter dado 1000 desculpas. Ela poderia ter dito, olha, eles me rejeitaram. Jesus ficou em silêncio. E quando abriu a boca, ainda criou um contexto que me colocou numa situação de saia justa. Mas a vontade dela de ver a sua filha curada foi tão grande. Foi tão grande. E o que ela fez foi adorar o nosso Salvador. Na verdade, o Salvador dela. A pergunta que eu quero que você entenda essa noite é: quando as barreiras se levantarem na sua vida, sabe o que você deve fazer? Adore. Quando as barreiras se levantarem na sua vida e elas estão tirando de você a sua paz, o seu sono, estão talvez levando você para uma depressão, para uma ansiedade, adore. Porque quem adora, o que acontece com eles? Vence. O que eu aprendo com essa mulher é que ela queria tanto receber aquela bênção, que mesmo apesar das dificuldades, das barreiras que elas foram erguidas, ela não abriu mão de receber a bênção dela. E ela disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Senhor, me dá um pouco dessa migalha e eu seria a mulher mais feliz do mundo. Mas Jesus não dá nunca migalha para os seus filhos. Jesus dá mais do que você precisa, mais do que você busca. Jesus sempre vai nos dar infinitamente mais do que pensamos e do que pensamos, do que sonhamos. Ele nos dá infinitamente mais. E aqui, ó, na página 145 do Desejo das Nações, fala assim, ó:
A fé que se recusa a ser desencorajada é a fé que prevalece diante de Deus. É a fé que se agarra às promessas divinas, mesmo quando tudo parece contrário. Essa é a fé que o Senhor busca desenvolver em seu povo nestes últimos dias. Aquela mulher tinha certeza de que Jesus poderia resolver o problema da sua filha. Essa noite, tenha certeza que Jesus pode resolver o problema da sua vida. Jesus é a única pessoa em todo o universo que pode consertar a sua vida, que pode restaurar talvez um relacionamento rompido, talvez uma saúde com dificuldade, talvez um emprego para que você tire os seus sustentos. Não se agarre nas promessas desse mundo. Não se agarre nas promessas de baixo, mas se agarre nas promessas do alto. Porque essa noite, assim como aquela mulher tinha a convicção, que tinha certeza de que Jesus mudaria a sorte da sua vida, da sua casa, da sua filha, tenha certeza que esse mesmo Jesus também pode mudar a sorte da sua vida, da sua casa, da sua família. E talvez aquilo que você tanto busca, Ele vai dar até mais. Porque a bênção de Deus é infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou até mesmo desejamos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que Ele nos ajude para que possamos cada vez mais se alegrar em servi-lo. Amém? O Anderson vai louvar para a gente finalizar. Vamos ficar de pé? Eu quero ser inteiro, eu quero de verdade. Desejo ser completo no Senhor Jesus. Meu pobre coração só é metade. Se o coração de Cristo não pulsar em mim, por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento,
Por isso venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Já demorei demais a decidir na entrega. Começo e meio, sem certeza do meu fim. Estou aqui, Jesus. Preciso agora, vem resgatar-me, completar meu coração. Por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Me ajude a levantar, pois não consigo. Anseio ir a ti, mas algo me detém. Quebranta o que estiver me impedindo. Então eu quero ir em tua direção. Por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Amém? Amém? Essa noite, eu queria que você parasse e observasse um pouquinho do que eu vou falar aqui agora. Aqueles discípulos, eles eram arrogantes, eram orgulhosos, brigavam por posições, eles queriam estar perto de Cristo, mas ali entra uma mulher no contexto da história, uma mulher humilde, simples, e Jesus usou aquele contexto para ensinar uma importante lição para aqueles homens. E aquela lição, aquele exemplo daquela mulher, era o que eles precisavam para entender que se eles não forem assim, simples, humildes, como aquela mulher, eles jamais estariam preparados para andar e caminhar com Cristo. Olha para essa cena aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nessa cena. Essa cena representa o momento que ela saiu, que ela está voltando para casa. Imagina a cena, ela chegou desesperada, com uma situação complicada na sua casa. Mas quando ela ouviu da boca de Jesus, e ela tinha certeza que Jesus era a única pessoa que podia mudar aquela realidade, você consegue entender como ela voltou para casa. Que essa noite, ao voltar para casa, tenha a certeza de que Ele está lutando com você e por você. E que a bênção dele
está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque em meio a tantas tempestades, em meio a tanto barulho, o Senhor continua nos preparando, amadurecendo a nossa fé. Hoje eu posso ver claramente porque o Senhor permite algumas situações em minha vida para que eu possa ter uma fé madura, para que as pessoas possam entender que eu estou aqui não por aquilo que o Senhor pode me oferecer, mas por aquilo que o Senhor é. Obrigado por essa noite tão especial de quarta-feira. Cada pessoa que veio de sua casa, que está assistindo, também pode sentir e compartilhar da alegria de poder ouvir a ação do Espírito Santo em nossos corações. Nos leve em paz para casa, nos dê uma noite tranquila e nos dê um dia na tua presença, sobre as tuas bênçãos e a tua proteção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.